Olá, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre estágio, né? É um assunto que eu enrolei um pouco para falar aqui no canal, até porque eu queria gravar só quando eu tivesse começado o estágio, para contar como é que foi todo o processo e tal, e eu ainda não comecei, eu ainda estou vendo um processo ou outro. É, Bom, você sabe que estágio é uma parte obrigatória do curso de engenharia, assim como de vários outros cursos. A gente tem que fazer 360 horas de estágio para se formar, um estágio específico, né, dentro do escopo do curso de engenharia química, no caso. Não é qualquer estágio de engenharia. Eu falo isso porque tem muita vaga por aí assim, para engenharias. Né? Engenharia, qualquer engenharia, porque eles na verdade querem um perfil de gestor, uma pessoa que tem um perfil mais administrativo, de gestão mesmo, que é uma coisa que o curso de engenharia prepara bem também, não só para aquela área que você está estudando especificamente. Só que muitas vezes esse tipo de estágio não engloba o que o curso pede, então a faculdade acaba não aceitando como um estágio obrigatório. Você tem que fazer obrigatório. Ainda assim, eles aceitam como estágio, eles assinam o contrato e tal, né? Mas ele não vale como as horas obrigatórias, dependendo do escopo ali. Então tem que tomar cuidado na hora de escolher o estágio já por causa disso. No meu caso, eu tenho interesse de fazer estágio realmente dentro da área de engenharia química, eu queria experimentar alguma coisa na indústria, mas nem sempre a gente consegue, né? Eu voltei da Austrália no final do ano passado, como quem já acompanha o canal sabe e tal, por causa dos vídeos e tudo mais. E eu até enrolei um pouco demais, eu acho, para poder fazer minhas inscrições nesses sites de cadastro para vagas, porque hoje em dia é tudo online, né? Você raramente manda um currículo diretamente para a empresa, você passa por um site como Companhia de Estágios, Companhia de Talentos, enfim, tem vários outros. O próprio LinkedIn também a gente usa bastante às vezes. E a gente tem essa questão de fazer cadastro, deixar currículos em vários lugares. Às vezes a empresa tem um próprio site específico, né? Como foi o caso da P&G, eles têm um site deles, não deles, mas é uma outra empresa internacional que faz essa triagem inicial, então não passa por companhia de talentos. Então, assim, eu passei, acho que, um bom tempo ali só cadastrando o currículo em um monte de lugar. E enche o saco, né? Porque é bastante coisa, bastante site, você tem que repetir a mesma informação e tudo mais, mas aí tudo bem. E eu me candidatei para algumas vagas, né? Algumas questões que eu pessoalmente levei em consideração para escolher esses lugares onde eu me candidataria primeiro, que eu já mencionei, né? De que seja um estágio de fato em engenharia química dentro do escopo. E segundo, que fosse alguma coisa perto aqui de Lorena. Aí é uma questão que a gente também tem fazendo engenharia aqui no interior. Você tem menos empresas, por exemplo, abrindo vagas para estágio, hoje em dia, pelo menos, do que você tem em São Paulo, por exemplo. Então, né, lidamos com isso de alguma forma, mas é o que é. No princípio, até pensei em algumas coisas em São Paulo, mas eu não tenho me candidatado a vagas muito longe por alguns motivos. Primeiro que a logística complica um pouco. Eu ainda tenho 2 anos de curso, né? Tem esse ano, tem o ano que vem para poder me formar. E tá passando, acho que um carro de som ali na rua, mas eu vou continuar gravando assim mesmo, espero que não atrapalhe. E eu tô, assim, tenho mais 2 anos para me formar, né? São 6 anos o curso noturno, eu tô no 5º ano, então tem esse ano, tem o ano que vem ainda. E eu tô, assim, em tempo realmente de procurar estágio agora, tá tranquilo, né? Dá tempo de ver as coisas e tal. Mas se eu me candidatar a uma vaga em São Paulo hoje, eu tenho que trancar matérias, combinar um esquema de repente ficar um dia inteiro aqui fazendo aula de manhã, tarde e noite. E, e aí isso vai complicar em termos de quando eu vou me formar. Né? Isso é uma outra questão. A gente tem, para essas vagas todas, você sempre tem uma data ideal, ou seja, eles pedem pessoas que se formem no semestre X. Às vezes é muito específico, às vezes te dão um tempo um pouco maior, né? Às vezes te dão, sei lá, pessoas que se formem de dezembro de 2018 a dezembro de 2019, que é o que está rolando agora mais ou menos. Ou então pessoas que se formem de julho de 2019 a julho de 2020. Então, assim, a gente tem essas empresas, eles pedem uma formatura muito específica, então nem sempre você está dentro dessa data. Se eu pegar um estágio em São Paulo agora, que é o que aconteceu há pouco, eu vou contar para vocês. Se eu pegar uma vaga de estágio em São Paulo agora, eu vou ter que trancar muitas matérias, provavelmente fazer o mínimo, que são 12 créditos, né? Basicamente manhã, tarde e noite, um dia inteiro. Então daria para ficar aqui em Lorena tipo, um dia inteiro e passar os outros dias em São Paulo fazendo estágio. Porque o bate-volta, né, viagem de ida e volta, não rola, a não ser que seja em situações específicas, ou, sei lá, no máximo uma vez por semana.
você conseguir voltar a tempo de pegar uma aula. Então, por exemplo, sei lá, vamos dizer que eu fique aqui fazendo coisas, fique aqui na segunda-feira inteira, tenho os restos dos dias disponíveis lá em São Paulo, trabalho de manhã, inclusive, na sexta, e volto para a aula da noite da sexta. Então, eu conseguiria fazer o quê? 16 créditos, né? Um pouquinho mais do que o mínimo obrigatório. Eu hoje estou fazendo 32 créditos esse semestre, porque eu fui para a Austrália no semestre passado, deixei de fazer algumas matérias, embora tenha feito outras lá, já tenha pegado a nota, convalidado ali a média, já está dentro do meu currículo, mas tem um monte de matéria que eu não fiz do semestre passado que eu preciso fazer ainda. Então, esse semestre, por exemplo, eu começando um estágio em São Paulo agora, eu teria que trancar muita matéria, de 32 créditos, ia cair para 12, sem 20 créditos, significa pelo menos mais um semestre, né? Talvez até mais de um. Ou seja, eu saio daquela data mínima de formatura, porque eu em tese, né, se tudo der certo, eu me formo em dezembro de 2019, mas atrasando um semestre, julho de 2020, talvez 2, dezembro de 2020. Então, isso já sai das datas que o pessoal pede para esses estágios. Então, não vale a pena eu me candidatar agora a alguma coisa em São Paulo, principalmente porque eu preciso fazer essas matérias de semestre. Então, minha opção esse semestre é, de fato, não começar nada, a não ser que seja algo próximo que vale a pena mesmo. Dito isso, eu tenho que dizer que não tem vaga aberta direito aqui na região. Abriu uma coisa ou outra, você manda um currículo ou outro, você sabe de uma vaga ou outra. Nem sempre todas elas aqui no interior são por esses sites grandes e tal. Mas eu participei de alguns processos, né? Então, eu vou comentar até agora como é que foi. Até agora eu não consegui nenhum estágio por esses processos. Mas eu tenho algumas coisas para comentar, porque é legal que você vai adquirindo experiência a partir desses processos, né? Então, primeiro processo em conhecer de fato, a primeira experiência de fato em conhecer como esses processos funcionam. Então, basicamente o que você tem é um cadastro inicial no site com algum teste online normalmente, não sempre. Quando eles têm teste online, eles pedem teste de lógica, teste de inglês, principalmente. Eu já fiz uns outros testes que avaliam seu perfil como gestor e tudo mais. A partir desses testes do seu currículo, eles te chamam ou não para as próximas fases, que normalmente incluem mais testes, né, só que presencial. Às vezes tem uma redação com tema no estilo quais os seus planos para o futuro, ou por que é importante investir na carreira, sei lá, sabe? Geralmente é uma coisa nesse estilo. E aí você faz uma redação, eles vão avaliar seu perfil, sua escrita, o que você pensa, já pela redação também. E aí eles vão te chamar ou não para as próximas fases, que pode incluir uma dinâmica de grupo, às vezes com uma apresentação, sabe? Você se apresenta na frente de todo mundo, fala sobre você, pontos positivos, pontos negativos. Enfim, tem meio que um roteirinho assim para isso. Depois você é chamado para entrevistas, e isso vai variar muito de empresa para empresa. A gente tem, por exemplo, eu participei, na verdade, de 2 processos até agora. 3. Fora várias inscrições, outras inscrições que eu fiz online também. Desses processos que eu participei de um que eu fui até a fase final, de 5 fases. Eu não vou falar o nome da empresa, porque eu acho que não vem ao caso, mas é uma empresa super grande. Essa eu tentei em São Paulo. Participei, então eu comecei com esses testes, alguns testes online, principalmente de perfil, né, perfil de gestão e tal. Eles me chamaram, então, para fazer o teste presencial de lógica. Não é uma prova fácil, mas eu não achei uma prova difícil de qualquer jeito. É mais difícil por causa do tempo. Acho que desafiadora por causa do tempo que você tem. Mas tem umas coisas realmente assim que é legal você se preparar um pouco antes. Mas é um teste de lógica mesmo. Você tem pensamento lógico, está fazendo, sei lá, já fez cálculo, está em engenharia, por exemplo, isso é muito natural para você. Existem 2 tipos de testes de lógica que eu vi nesses sites, nessas empresas. Sendo um esse dessa empresa que eu fiz presencialmente e outro de uma outra empresa que eu também fiz presencialmente, que era completamente diferente, que aparentemente eram umas coisas muito esquisitas, não parecia uma lógica tão óbvia assim. E aí eu fui pesquisar um pouco sobre isso, que eu não tinha realmente me preparado especificamente para isso. E é basicamente o tipo de teste de lógica que eles pedem em concursos, né? Sei lá, concurso para
Tribunal de Justiça, para, enfim, concurso público em geral, tem um tipo de teste de lógica que eles pedem, e aí você acha online fácil questões para você praticar, e aí você entende como funciona a lógica deles, porque não é exatamente, sei lá, a lógica que pelo menos eu estava acostumado com fazendo cálculo, fazendo essas questões mais exatas. Tem umas coisas muito esquisitas, inclusive, para... Né? Enfim, eu pessoalmente não gostei muito do teste, até porque para mim isso não é lógico. Mas fazer o quê, né? De qualquer forma, essa outra empresa que eu fiz lá em São Paulo, eu fiz um teste de lógica muito legal, um teste muito bom, difícil, desafiador, eu vou dizer, né, principalmente por causa do tempo. Eles fizeram várias apresentações, apresentaram a empresa, pessoal simpaticíssimo pra caramba e tal. Aí eles chamam depois. Depois é mais uma entrevista que é parcialmente em inglês, parcialmente em português, e um teste de inglês. Teste de inglês difícil, eles exigem nível de fluência. E aí entra a primeira observação para quem está procurando estágio nessa área. Basicamente, tudo que eu vi até agora, de empresas pedindo cadastro para estágio, né? O requisito básico é que você tenha inglês no mínimo intermediário, que não é inglês básico. Não é inglês assim, simples. E aí outras empresas que exigem fluência em inglês. Então assim, se você está fazendo engenharia e não tem inglês, corre atrás, vai fazer, porque vai fazer falta depois, de verdade. Como eu já tenho inglês, para mim inglês é fluente, é tranquilo, eu não me preocupo com isso, mas de fato é uma coisa que eles pedem muito. Eu não vi nenhuma empresa que não pediu, basicamente isso. E aí depois você vai para mais uma outra entrevista, depois mais uma entrevista. Então eles me chamaram para essa outra entrevista, teste de inglês, fiz. Me chamaram para outra entrevista, fiz. E aí nessa última entrevista que eu fiz, eles me perguntaram a questão do meu horário, como é que eu faria se eu estivesse trabalhando lá. Porque a intenção da empresa é te contratar depois, pelo menos dessa onde eu fiz. Porque o processo de estágio deles é o próprio trainee, eles não têm trainee, né? Então você já sai de lá contratado, mais de 70% a taxa de contratação e tal. Então assim, eles estão te entrevistando para te contratar, na verdade, não só como estagiário. E existe uma lei, né? Você pode fazer estágio que dure no máximo 2 anos naquele lugar. Depois disso, ou você vai embora, ou você tem que ser contratado mesmo, CLT efetivo. Como, se eu fosse começar já agora lá, eu teria que trancar matérias aqui, isso ia atrasar no mínimo um semestre o meu estágio, aparentemente isso foi um fator complicador ali, eles não puderam me chamar mais. Enfim, foi uma pena, porque eu estava bastante interessado, era um lugar legal. Mas, de fato, ia ser uma logística complicadora, né? Eu acho que eu ia atrasar talvez em 1 ano o meu curso, pelo menos, para poder fazer isso lá. E, obviamente, que não ia entrar no escopo, no tempo deles. Então, eu entrei, depois disso, eu sentei, pensei bem e falei, não vale a pena tentar estágios em São Paulo agora, porque eu ainda tenho 2 anos de cursos, qualquer coisa que eu vou atrasar de curso, eu vou sair dessa data que o pessoal geralmente pede. Então, vale a pena, talvez, começar a tentar isso mais pro semestre que vem, mais pro fim do ano, né? Pro outro ano, porque aí compensa isso lá em São Paulo. Então eu olhei algumas coisas aqui, aí eu vi, eu acho que só mais uma empresa aqui também, o mesmo processo, né? Então você tem muita coisa, um teste de inglês, uma apresentação, a gente fez uma dinâmicazinha e tal. Mas o que aconteceu em geral, assim, nas coisas que eu me cadastrei, que são poucas ainda, como eu comentei, não tem muita vaga aberta, é aquela coisa de você mandar fazer o cadastro e não saber mais o que aconteceu, sabe? A pessoa nem te chama, eles nem te chamam. Isso é meio chato, né? Tem empresa que ainda entra em contato, dizem, você não está no perfil. E, pessoalmente, assim, algumas observações de coisas que eu descobri que talvez se eu tivesse feito, eu tivesse melhorado o meu currículo. Não que o meu currículo seja ruim, pelo contrário, né? Eu tenho muita experiência profissional. Eu acho que isso talvez até seja um fator que me atrapalhe, porque muita empresa quer começar com quem está cru ali, né? E não quem já tem uma experiência de trabalho anterior. Acho eu, né? Pelo menos as experiências que eu tenho em outras áreas, principalmente com gestão, com liderança e tal, talvez, eu não sei se isso de fato influenciou, mas eu acho que no meu caso, a idade, né? Eu sou mais velho, estou fazendo minha segunda faculdade e tudo mais. Não sei se ter muita experiência anterior, porque eu tenho muita coisa no currículo, influenciou em não me chamarem, né? Porque às vezes a gente, tem bastante experiência, vai chamar, mas no meu caso talvez não me chamem por causa disso. Mas eu sei de algumas coisas que poderiam ter melhorado o meu currículo também e que eu não fiz ainda, pelo menos, que dá tempo de eu fazer, ainda bem, né? E para quem está assistindo esse vídeo, começando a faculdade, já pensando em estágio, ou pensando em começar a faculdade de engenharia e tal, eu sugiro que faça. Primeiro que eu acho que é interessante você participar de uma entidade na faculdade,
principalmente se for alguma coisa relacionada a uma empresa júnior, consultoria, a gente tem muito disso nessas faculdades, principalmente aqui na USP tem, acho que a maior parte de faculdades de engenharia e tecnologia deve ter alguma entidade nesse sentido. Então, você participar de alguma coisa de empreendedorismo, né, uma entidade de empreendedorismo ou de uma empresa júnior, ou seja, uma empresa da própria universidade que oferece serviços a empresas, né, ou consultoria e tudo mais. Então, tudo isso eu acho que agrega ao seu currículo. Primeiro porque já é uma coisa na área e depois que já te traz alguma experiência que o cara que vai te contratar para o estágio quer. Primeiro, né? A segunda coisa, você ter alguns cursos extras na mão. Então, um curso que eu vi, inclusive, em algumas vagas de estágio que eles, assim, não é um requisito, mas eles dizem, né, favorável ter tal coisa. É importante, é bom, se você tiver isso, é bom. Eu vou escolher você, provavelmente. É o curso de Lean Six Sigma, ou Lean 6 Sigma, a gente fala em português o 6, mas não faz sentido para mim falar Lean e depois falar 6, né? Falar uma coisa em inglês, outra em português. Então, tipo, é o Lean Six Sigma, que é um curso que eu não tenho, mas eu tô vendo já de fazer, que eu sei que tem uma galera que fez e tal. Outras coisas interessantes de você ter, né, é conhecer muito bem o pacote Office todo. Então, assim, se você, principalmente o Excel. Então, se você não sabe mexer em Excel, aprenda e tente aprender até o nível avançado. Tem cursos online, tem cursos gratuitos, tem cursos que você paga. Depende da sua disciplina, do seu saco, né? Porque tem umas coisas chatas que você nunca usa, mas que é bom saber, para você ter noção. E eu tenho uma boa noção de Excel, isso é legal. De pacote Office em geral, né? Eu tenho essa noção. Outras coisas interessantes bom, o quê? Acho que outros cursos extras que você puder fazer, né? A questão de empreendedorismo acho que ajuda bastante. Então, tente focar nessas áreas, né? Eu tenho, assim, a única entidade que eu participei, ainda participo na universidade, é da natação, então da atlética. Mesmo assim, não é essa mais voltada, né? Outra coisa que é legal é a iniciação científica, também conta bastante. Eu tenho 2 anos de iniciação científica, né? Essa coisa também de experiência no exterior que eu tenho também conta bastante. Assim, eu tenho um currículo legal que, de fato, o que aconteceu foi, primeiro, que eu me candidatei para poucas empresas. Segundo, que algumas não me chamaram, né? Algumas que eu candidatei nem chamaram. Então, eu praticamente não fiz entrevistas ainda, não fiz muito esse processo. Eu acho que, de fato, uma coisa que tem pesado no meu caso, pode ser muita impressão minha, mas eu acho que é a minha idade, que é maior do que a do pessoal, né? Eu tenho mais de 30 e eu acho que isso influencia o pessoal que está selecionando. Não sei, porque às vezes você talvez até assuste, né? Não sei, de repente você é mais velho que a pessoa que está te contratando ali, que seu chefe. E talvez isso assuste algumas pessoas, não sei, ou é só filosofia mesmo deles, tem uma idade máxima. E eu sei que tem empresas que não tem nada a ver disso, tanto que me chamaram, né? E fui até o fim de um processo de entrevista ali, só que não rolou. Principalmente por causa dos meus horários, minha disponibilidade. Mas eu acho que, no meu caso, tem influenciado, sim. Bom, esse vídeo está longuíssimo, já está com quase um pílula de duração. E eu vou parar por aqui, espero que eu tenha colocado algumas questões a mais aí. Eu volto para contar como é que está a questão de estágio, futuramente. E é isso, até mais.